Galera, hoje, podcast especial. Estamos aqui com a presença do Luiz Frazon. Luiz Frazon, apesar da cara de menino, ele tem 18 anos de experiência naquilo que é o mais simples de toda a cadeia de supply, o last mile, aonde tudo que podia ter dado errado já deu e ele tem que resolver. É aquela entrega final. Apesar aí de 18 anos de carreira, ele tem essa carinha de guri aqui que vai abrilhantar nesse podcast. Então, meu nome é Christian, sou da Easy 360. Acompanhe nós nas redes, aqui estão as nossas redes para vocês acompanharem. No final aqui do podcast, a gente vai deixar os contatos do Luiz também, caso vocês queiram buscar mais informações, compartilhar informações com ele. O Luiz está à disposição aí também para estar trocando uma ideia com vocês. Luiz, brigadão do fundo do coração de estar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, Cristian. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de menino. A gente tenta, né? Então, cara, 12 anos só do Grupo Boticário, 18 anos de carreira, tratando de um assunto tão importante que é fazer aquela entrega final, né? Tem todo um planejamento, né? Que porventura coisas acontecem no meio do caminho e na hora H a gente precisa resolver fazendo que o last mile seja o mais preciso, mais rápido, mais ágil. Cara, para nós, a tua experiência hoje, contar um pouquinho dessas situações que você já passou, como que a gente consegue fazer um last mile mais efetivo, como uma previsão feita com qualidade pode te ajudar nessa última entrega, vai colaborar muito com tudo que a gente vem desenvolvendo nos últimos episódios. Show, muito interessante. Eu tenho uma carreira que não é muito linear, né? Na verdade, eu sou engenheiro eletricista de formação. Eu comecei a minha carreira trabalhando com gerenciamento de projetos. Fiquei 8 anos trabalhando com gerenciamento de projetos, quase 8 anos. Comecei no Boticário em 2011 para gerenciar um projeto de construção de um CD de uma fábrica. Então, na época, foi um dos maiores projetos da história da empresa. E ali foi quando eu comecei a ir me apaixonando por logística. Foi naquele momento ali entre 2011 e 2014 que a gente estava construindo o CD, que eu fui começando a entender um pouco mais o que era logística, entender um pouco mais o que era o supply chain, me especializar nisso, né? Então estudei também bastante para conseguir estar atualizado com isso e acabei vindo para logística aí a partir de 2014. Acho que ainda dentro do Boticário, você falou aqui, estar na ponta, né? Que é onde todos os problemas precisam ser resolvidos para ontem. Estar no Boticário, estar na logística, para mim foi muito bom também, porque eu pude passar por todas as etapas. Então comecei com o projeto de construção de um CD, depois atuei na parte de gestão da logística de fábrica, atuei na gestão de logística de CDs, participei de outros projetos de desenho de malha logística, então consegui ver toda essa parte aí de logística e supply, até que em 2019 eu fui convidado, na verdade eu fui desafiado, o convite foi mais ou menos assim, já que você organizou toda essa loucura aqui de indicadores, de métodos de gestão, de forma de trabalhar a logística do grupo Visão Indústria, agora tá na hora de, sei lá, tocar o varejo. Então vamos lá tocar o varejo. E aí foi quando eu comecei realmente em 2019 a liderar a logística de varejo do grupo, e foi o que eu fiz nos últimos 4 anos. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Acho que a gente tem bastante coisa aqui para conversar, dessa visão realmente de como funciona ali a ponta, o último elo da cadeia. Eu vou te desafiar. Pode ir lá. Vamos ver se eu consigo. Claro que consegue. Nosso objetivo, nossa missão, nosso propósito aqui dentro do Papo Easy é justamente descomplicar alguns termos que eventualmente, para quem não está muito acompanhando toda essa evolução tecnológica, parece um bicho-papão, algo que seja muito distante. E eu sei que você, de alguma maneira, interagiu e tem muita experiência nesse tópico, que é o tal do Omnichannel. Omnichannel. Explica para nós o que é Omnichannel, Frazão. Vamos lá. Omnichannel, na minha visão, é basicamente o seguinte: o cliente pode comprar o que ele quiser, a partir do canal que ele quiser e receber na onde ele quiser. O que eu quero dizer então? O cliente ele pode estar dentro de uma loja e decidir comprar pelo aplicativo. Ou ele pode estar dentro de uma loja e decidir comprar, mas receber na casa dele.
Ou mais, quando a gente fala aí de alguns segmentos como de cosméticos, por exemplo, ele pode querer comprar de uma revendedora, aquela que vende por revistinha, o bom e velho canal de venda direta. Então o Omnichannel, na verdade, ele é aquela quebra de barreiras totais, onde o cliente passa a ser um cliente da empresa e não mais um cliente do canal loja, ou um cliente do canal venda direta, ou um cliente do canal e-commerce, ou um cliente, não sei. Então realmente é isso. E o grande desafio desse Omnichannel é implementá-lo. Né, eu acho que a sua próxima pergunta vai ser nesse caminho, não sei porquê, mas eu sinto isso. Mas o grande desafio é como implementar e como fazer com que esse produto chegue a qualquer lugar, a qualquer momento para o cliente. Eu sei que dentro de toda essa experiência que você já teve, várias coisas deram certo e outras coisas nem tanto. Eu sei que muita automatização já foi tentada utilizar, como deixar o produto disponível em determinados locais para o cliente recolher. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho de tudo que envolve o Omnichannel, porque hoje a gente entende que a experiência digital e a experiência física, elas se confundem muito. E a logística, ela vem a colaborar para que a pessoa tenha uma experiência digital no mundo físico. Exatamente. Não, é bem por esse caminho mesmo. Acho que tudo começa com uma boa plataforma que possa fazer com que o pedido chegue no lugar certo. O que eu quero dizer? Existe aquele cliente que está saindo do trabalho, quer fazer uma compra, quer passar rapidamente no shopping e pegar ali alguma coisa que já está num locker esperando por ele. Ele vai fazer esse pedido via aplicativo ou via o site mesmo do e-commerce. Esse pedido tem que chegar até uma loja que vai fazer a separação e vai deixar isso disponível no locker, e o cliente tem que ser avisado que ele recebeu, que esse produto está lá pronto para ele ser coletado. Ou então, o cliente quer fazer uma compra através de uma revendedora que não tem esse produto, mas precisa que o produto chegue na casa do cliente. Então, essa revendedora tem que ter uma plataforma que consiga colocar esse pedido e que esse pedido caia para um CD, para um hub logístico, para algum local que possa fazer a separação e entregue na casa do cliente. Ou, por último, o cliente pode chegar na loja e ele pode querer comprar vários produtos e um deles não está. Né, o que a gente chama da prateleira infinita. Ele não tem naquela loja, mas pode ser que ele tenha em alguma outra loja, pode ser que ele tenha no próprio hub logístico urbano. Como fazer com que esse pedido chegue no local certo, chegue identificado para que o cliente então receba esse produto na sua casa. Então essa é a primeira etapa, é ter um sistema que possa fazer toda essa interconexão, né, o famoso OMS, né, o nome bonito do serviço é OMS. Depois disso, uma vez que os pedidos chegaram nas locais corretos, seja na loja, seja no hub logístico, seja no próprio CD, é entender que esse pedido ele tem uma prioridade. O cliente que está ali, o cliente do Omni, geralmente ele é um cliente que ele tem um tempo de entrega que é para hoje ou no máximo amanhã de manhã, né? Então os prazos são muito exíguos. O que a gente fazia, o que a gente faz muito na operação é ter equipes dedicadas para Omni. Então você de acordo com a demanda, você aí já começa a ter que dimensionar a tua capacidade, ter que dimensionar o tamanho da sua equipe para conseguir absorver essa demanda dentro do prazo estipulado pelo cliente. E esse pedido entrar como uma prioridade. Então ele tem que vir identificado de alguma forma. Esse é um pedido Omni. Então ele precisa ser separado, ele precisa furar uma fila. Ele não pode entrar naquela linha de produção de outros pedidos de abastecimento de loja ou pedidos de abastecimento de revendedoras. Por quê? Porque as lojas têm estoque, as revendedoras têm estoque. Então não é uma mera reposição. Não é uma mera reposição. Elas também estão se preparando. Então elas conseguem segurar um pouquinho mais no prazo, enquanto o cliente ele quer aquele cliente aquele produto para ontem, até porque muitas vezes a compra é feita no impulso, né? E acho que por último é conseguir garantir uma rastreabilidade e uma entrega, né? Então você conseguir ter a certeza que esse produto chegou até o cliente final. Isso era um grande desafio que a gente tem também, de conseguir ter essa visibilidade de toda a cadeia. Então, da hora que o cliente fez a compra, o pedido chegou pra gente e saber que ele foi entregue dentro daquele prazo, né? Muitas vezes o produto acaba sendo deixado numa portaria de um prédio, ou em alguns casos, chega a ser deixado com alguém que trabalha na casa dessa pessoa. Então você ter essa rastreabilidade que o produto chegou, para depois medir o NPS e a satisfação do cliente. Então acho que essas são as principais 3 etapas aí esse Omnichannel. Você trouxe um termo, né, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que para nós aqui é novo, a gente não tratou ainda, e já que nosso propósito é descomplicar, Luiz, o que é NPS? Basicamente é aquela pesquisinha que chega por e-mail quando você terminou de fazer uma compra, que te pergunta quanto você recomendaria essa loja para outra pessoa. Ou seja, é quanto o cliente ficou satisfeito com aquela experiência de compra, a experiência toda, desde o momento da compra até o momento da entrega, quanto ele recomendaria e quanto ele vai repetir, né? Acaba medindo também o quanto que esse cliente vai repetir ou não essa experiência de compra. Esse é um dos principais indicadores, porque ele vai medir a satisfação geral do cliente. Então, se você errar em qualquer um dos elos da cadeia, isso vai acabar sendo
isso vai acabar sendo refletido no NPS do cliente. E se você acertar, você tem a chance de ter o NPS alto, né? Então é um pouquinho ingrato também esse indicador, mas ele é um bom indicador para mostrar o quanto que a tua cadeia está azeitada para atender um cliente de e-commerce, um cliente pessoa física. Uhum. Eu queria começar um pouquinho antes do Last Mile. Ok. Aonde que tudo nasce? Como que é feita a previsão do que vai ser vendido? Então, na realidade que eu vivia nesses últimos 4 anos, a gente estava falando de um horizonte de umas 400 a 450 lojas. Então, todo o processo de planejamento de demanda, ele tem que ser feito loja a loja. Por quê? Uhum. Porque mesmo dentro de uma mesma localidade, você tem várias lojas e elas todas eram abastecidas de um centro de distribuição central. Mas você monitorava o estoque dessas lojas? Monitorava o estoque de todas as lojas e também em cada uma das praças que a gente atua, a gente tinha um hub logístico local. Isso nos dava um pulmão. Por quê? Porque se faltasse algum produto em alguma loja, eu tinha um hub local que conseguia fazer uma transferência de emergência. Qual que é o problema disso? Nesse momento da falta, se a previsão de demanda não foi feita com a capacidade boa, eu acabo gastando mais para fazer essa transferência e fatalmente vai faltar para algum outro canal, né? Uhum. Então, por isso que o importante é que você tenha uma boa previsão de demanda. No nosso caso lá, ele era feita individualmente loja a loja, individualmente CD a CD local, hub logístico local. Tinha uma reunião de consenso, mas era muito mais uma visão macro, uma visão geral. Então, acabava não conseguindo entrar loja por loja nessa reunião de consenso. Então, no fim, acabava sendo um processo um pouco complexo, né? Um processo, na verdade, bastante complexo por essa capilaridade, por essa abertura, e com bastante suscetível a falhas. Na maioria das vezes acabava acertando, mas quando as falhas vinham, existiam casos, por exemplo, de produtos que tinham aqueles picos de venda. Uhum. Fatalmente havia algum tipo de falta, algum tipo de ruptura. Por outro lado, também existiam aqueles produtos que vendem poucos, produtos de curva C, mas que acabavam sendo comprados, que geravam um sobreestoque que também complica a operação, né? Para quem está ali na ponta, quando a gente olha para um estoque de loja, Uhum. geralmente o estoque é a própria loja, então aquilo que você O vê na espaço é gôndola quando pequeno. você entra, e talvez um andarzinho em cima, apertado, com espaço pequeno, onde você faz aquele controle muito mais visual dos produtos do que efetivamente alguma coisa sistêmica. Então os estoques são muito apertados, e se você onera muito com itens que não vende, ou aquele estoque menos qualificado, acaba faltando espaço para os itens que vendem de verdade, né? Chegou ao ponto de você ter a condição de monitorar o sellout das lojas e pelo sellout das lojas você estimar o estoque para fazer o teu sell-in ou alimentar o teu CD de distribuição para depois alimentar as lojas? Sim, esse era o princípio. O sellout era o mais monitorado, até porque era o faturamento da empresa, então na realidade Boticário, o sellout ele é monitorado visão franqueadora como um todo, né? Então todos os franqueados são monitorados para a gente ter uma visão tanto de sell-in quanto de sellout. Então essa visibilidade era assim, e esse era o principal input para a previsão de demanda, né? Mas, de novo, como o processo era um pouco manual demais, acabava com que havia algumas complexidades aí no processo e às vezes a curiosidade não era aquela ideal que a gente gostaria. Pessoal, olha só uma expressão que a gente acabou de utilizar, sellout. Se vocês procurarem nos episódios, nós temos um episódio que é com o Fernando Conte, que é o planejador de vendas da Tigre, que ele fala de sell-in, sell-out. Então, você monitorar a venda final da loja para o cliente e a sua venda para a loja faz toda a diferença para você fazer a gestão dos diversos estoques que tem na cadeia. Então, se você não viu esse episódio, vá lá e assista. Ele foi muito, ele colaborou muito para o entendimento desse planejamento da venda. No fim do dia, a diferença entre o sellout e o sell-in deveria ser o estoque que está dentro da loja, né? Exato. Aí vem o mundo real com roubo, avaria, ruptura, quebra, perda, né? Que é onde tem as Falta de divergências. acuracidade, Falta de o acuracidade. produto não está no local que deveria estar. Exatamente. É aí que a gente acaba tendo as complexidades na gestão de estoque do dia a dia. Então, na teoria, parece que é simples, mas quando você vê na prática, tem outras variáveis que a teoria acaba não pegando. Então, a gente coletava os dados dessas 450 lojas, Sim, aproximadamente, isso. e formava uma previsão para quanto tempo? Previsão geralmente para um universo de 3 meses, né? Apesar do abastecimento ser feito a cada 2 semanas, como tinham muitos picos, muitos picos de demanda, o estoque ele deveria girar em torno de 3 meses. E como funcionava a sazonalidade? Porque vários eventos durante o ano impulsionam as vendas. Sim. E aí já é natural, faz parte
que determinadas épocas do ano se venda mais e outras Uhum. menos. Como que se tratava isso? No caso do Boticário, a sazonalidade na quantidade de venda já era mais ou menos flat. Apesar de ter os picos de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, que eram as principais datas, e a Beauty Week, no restante do ano ele era praticamente flat. O que mudava muito é é a sazonalidade entre os tipos de produto. Então, obviamente que no dia das Mães tinha uma sazonalidade muito alta de alguns tipos de perfumaria, alguns tipos de cremes. No Dia dos Namorados, outra coisa Hum, mais focada em jovens. Nas datas como Natal, muitos kits. Então, você acabava tendo o mix de produtos variava muito entre uma data e outra. No fim do dia, as vendas, o volume de vendas continuava mais ou menos flat, mas o mix de produtos variava muito. Então, por isso que tinha sempre essa visibilidade aí de até 3 meses para conseguir ir calibrando, né, para você não ter um pico muito grande ou não ter um desvio muito grande em relação a esses picos. e produtos novos? Lançamento de produto, como é que se faz a previsão de produtos novos? A previsão de produtos novos, então, a Boticário é uma empresa que ela girava o portfólio, quase que o portfólio inteiro a cada 2 anos, né? Então o mercado de cosméticos como um todo, ele trabalha muito em cima de lançamentos. O Uhum. que vende é o que tá que a gente sempre brincava, o que vende é o que tá na propaganda do Fantástico, o que vende é o que tá na capa do catálogo, ou seja, aquilo que tá vindo de novidades, que o pessoal gosta de comprar. E basicamente, quando o produto novo, ele tinha alguma relação com algum produto já existente no catálogo, ou por exemplo, o Malbec, que era o principal perfume que mais vende no mundo até hoje masculino, ia lançar algum tipo de derivado do Malbec, você usa uma previsão de vendas parecida com a do Malbec ou com algum dos outros Faz uma derivados. associação. Sempre fazia algum tipo de associação. Mesma coisa para um tipo de creme, um Native Spa, alguma coisa assim. Agora, para produtos novos, vamos dar um exemplo aqui, o Babalu, que era uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer, era realmente uma estimativa com base pegava um pouco do histórico de produtos parecidos, mas era uma estimativa mais estimada mesmo, porque era um tipo de produto novo, licenciado e que acabou sendo um hit aí que ninguém esperava. Fez a previsão para os próximos 3 meses, passa essa orientação para a operação, para a fábrica providenciar os produtos. Feito um pedido de compra, né? No caso ali, como era uma empresa que era tratada como se fosse um franqueado, era feito um pedido de compra, então, para a fábrica e para os CDs, para que viesse isso aí. A compra direto no centro de distribuição da indústria, né? Foi, produziu, vai para um centro de distribuição. Exatamente. E aí do centro de distribuição vinha para cá, abastecia diretamente as lojas ou abastecia os centros de distribuição locais, urbanos que a gente tinha dentro da malha. E como é que funciona essa logística? Essa logística ela vinha um abastecimento uma vez por semana, então por uma calendarização, cada estado do Brasil é atendido uma vez por semana. Isso era uma coisa que a gente já estava acostumado, então por exemplo, Curitiba toda quinta-feira recebia uma carga de determinado produto que era o que estava calendarizado já. Aí a gente tinha um prazo de 2 dias para fazer o recebimento desse produto, aí que vem a parte do varejo, né, o mundo real do varejo. Geralmente, dentro dessa carga, tinha aqueles produtos que já estavam em ruptura. Então, Uhum. não tinha o prazo protocolar, por assim dizer, era de 2 dias, mas, na verdade, quando o caminhão encostava na doca, a Os gente já clientes já tinha, estavam quase que já tinha buscando dentro do equipe caminhão. a gente já tinha equipe da comercial na nossa porta, ali dizendo, eu preciso de tal produto, eu preciso de tal produto. E aí entra a complexidade, na verdade, entra o desafio da última milha, que é o jogo de cintura, né? Você não consegue colocar isso tudo para dentro no sistema sem antes organizar o teu estoque. Por quê? Porque senão os pedidos já começavam a cair, porque havia compras por aplicativo também. E se os Sim. pedidos começassem a cair e você não soubesse onde é que o produto está, se você não tivesse endereçado o produto, feito todo o processo de recebimento, esse pedido ia acabar sendo cortado. Então você ia perder aquela venda do mesmo jeito. Uhum. Então aí que entra o jogo de cintura de conseguir atender as demandas, colocar para dentro os produtos numa velocidade um pouco maior do que aquela que estava combinada, mas também mantendo a integridade do processo, porque às vezes você, para atender uma demanda pontual de agora, você cria um problema que dura depois uma semana, 2, 3, até um mês para resolver. Então, acho que essa é a grande beleza da última milha, a beleza do varejo da ponta, né? Você conseguir calibrar esses interesses. É óbvio que todo mundo ali queria vender, é óbvio que o pessoal da comercial chegava com as demandas porque queria fazer a venda, mas se você não conseguisse seguir um mínimo processo ali, no fim, essa venda que você garante uma pequena parte agora, depois pode criar uma ruptura, um corte muito maior por uma questão de falta de organização, de você não ter seguido o processo de recebimento do estoque. Deixa eu fazer um teste aí com você. Diga lá. Não sei se aconteceu isso nas empresas que você já trabalhou, mas um efeito que eu já vi se repetir em várias empresas. Parece que o cliente, ou no caso as lojas, elas têm uma vontade muito grande de comprar na última semana do mês.
E acumula tudo para última semana do mês. Acontecia isso, não? No caso do Boticário, principalmente quando a gente fala de revenda, de revendedoras, o fechamento do mês não era por mês, era por ciclos. Então eram Uhum. 17 ciclos durante o ano, cada ciclo de mais ou menos 17 dias, né? 17 a 21 dias. Era impressionante como os últimos 3 dias do ciclo era um inferno. Tudo aquilo que não vendeu nos últimos 14 vendia nos 3 últimos. Então, isso traz mais uma complexidade para a operação, por quê? Porque você tem que ter uma equipe que, se você dimensiona ela para esse pico dos 3 dias, ela vai passar 15 dias ociosa e você está gerando custo para a Hum, empresa. Por outro lado, como quando o ciclo fechava, promoções se encerravam, se você também não tiver uma equipe que consiga atender essa suportar. demanda, o revendedor perde a promoção. Porque a Sim. promoção valia só dentro daquele ciclo. Óbvio, depois tinha mais um dia para faturar, Aham. então depois que encerrava, então, por exemplo, encerrava na terça-feira, você podia faturar até a quarta. Mas ok, você tem um dia de margem, né? Então a gente tinha sempre que estar dimensionando nossa capacidade, sempre dimensionando a nossa equipe para conseguir atender essa demanda sem fazer o que a gente chamava de corte de pedidos, né? Uhum. Sem cancelar pedido, que era o pior dos mundos, que era uma venda feita, imagina, uma venda feita, praticamente já pronta para faturar, garantida, e que a logística estava falando não para a empresa, né? Daí era realmente rasgar dinheiro. Então, esse comportamento sazonal das compras, e totalmente justificável, porque tinha uma questão de Uhum. crédito da revendedora, então, assim, totalmente justificável. Não é uma coisa que ela deixava para comprar no último dia porque ela queria, não, A porque tinha. própria empresa ela acaba criando ao longo do tempo mecanismos para poder motivar esse tipo de comportamento. Exatamente, era um comportamento totalmente compreensível, mas que nos trazia uma grande, grande, grande complexidade no dimensionamento da capacidade, né? Aquele dilema entre como não ficar superdimensionado gerando um custo para a empresa e como não ficar muito subdimensionado, e não conseguir atender e fazer corte de pedidos no último dia. Dentro de toda essa cadeia da, da parte de gestão e controle de materiais até a parte de distribuição, que tipo de tecnologia você já conviveu que você pode compartilhar com a gente aqui? Ali dentro da indústria, a gente teve vários elos na cadeia, e quando a gente olhava da indústria para dentro, então primeiro olhando dentro da indústria, ali era um nível de automação muito alto, né? Então nós estamos falando de eh, redes neurais para fazer planejamento de demanda, nós estamos falando de sistemas de planejamento, nós estamos falando de sistemas de abastecimento, todos linkados diretamente no SAP, todos os módulos do SAP para fazer sistema de abastecimento. Dentro dos CDs com tecnologias, estão com automatizações, robôs. Para que, qual que é a função dos robôs dentro do CD Vou trazer, Frazon? vou trazer um pouco aqui do CD da Bahia, que foi o que eu participei mais ativamente da construção. Ali, basicamente, ele é um CD que ele tem um nível de automatização muito alto. Por quê? Porque ele está numa região muito carente de mão de obra. Então, na verdade, esse robô está ali para fazer várias funções repetitivas de Uhum. abastecimento e deixa a mão de obra mais para a parte final, que é a parte do picking delicado mesmo. Então, toda a parte Uhum. de carregamento de pallet no transelevador, de Embalagem descarregamento de. coletiva Exatamente, para fazer aquele picking de embalagem, automatiza. tudo que já é fechado, que é caixa fechada, já estava automatizado, porque realmente era uma região que tinha muito pouca mão de obra. Então, para você resolver um problema estrutural aí, um pouco do país, né, a gente acabou optando por essa automação. Então, Quantas posições pallets? lá eram 45 mil posições pallet, Porra, mais 45 80 mil. mil posições de caixa, de armazenagem de caixa. É um CD que fazia 130 milhões de peças por ano, mais ou menos. É um CD de Hum, altíssimo volume, né? E fazia isso com 150 colaboradores em 3 turnos. Então era um CD com uma incrível. equipe muito enxuta. Né? Por quê? Porque tinha esse nível altíssimo de automatização. Ele tinha, por exemplo, uma empilhadeira, que era só para receber o pallet e colocar dentro Tirar do do. caminhão Tirar do caminhão e colocar na esteira. no elevador do transelevador. Dali para frente era tudo manual. Depois você só ia mexer com isso na hora de fazer o picking final para fazer as caixas mistas. Era Isso tudo. resolvia 100% o problema de WMS, de localização de Sim, isso produto? era totalmente automatizado. Na verdade, a automação a automação do armazém já veio com o WCS e com o WMS dos fornecedores, né? Então a gente tinha Uhum, técnicos residentes, é aquela operação que não pode parar, né? uhum, Então realmente bastante automatizado. Quando a gente chega na ponta, já era o extremo oposto. Então aqui na ponta, no varejo, a gente, apesar de fazer um volume representativo, somando aí todas as praças, era coisa de 20 milhões de peças pedidas por ano, a operação aqui era toda manual. Né? Então aqui você tinha o efeito contrário. Então você tinha mais mão de obra, CDs com mais uhum. pessoas, com mais headcounts, porém com nível de automação menor. Por quê? Porque aqui priorizava-se muito a flexibilidade. Então, aquele sistema que a gente tem na indústria que é mais automatizado, ele de uma forma ou de outra ele é um pouco mais rígido, né? Você tem que seguir o processo da forma como que ele foi desenhado e ponto. Aqui no varejo,
Aqui no varejo não, aqui no varejo tinha uma flexibilidade muito grande. Então, essas peculiaridades que eu comentei, por exemplo, para você furar uma fila num pedido de Omni, isso você conseguia fazer porque era mais manual. Um abastecimento, uma entrada de produto, um recebimento de produto também para atender uma demanda de ruptura. Isso você conseguia fazer porque o sistema era mais manual. Então, são realidades bastante distintas, né? Mas que cada uma se adequa àquela necessidade. Uma Uhum. tecnologia que a gente estava testando no varejo é a tecnologia do RFID. Isso sim traria Hum, vai trazer, né, uma boa aceleração no recebimento, porque hoje a conferência tem que ser um a um. Né? Então você tem que perfeito. conferir um por um os produtos. Você pensa numa caixa de maquiagem, uma caixa mista. Vem com 250 itens pode ser que seja até de 250 SKUs diferentes. Só que você vê um batom cor de rosa e um batom vermelho, ele é idêntico, ele muda um pedacinho do código. Então você tinha que olhar ali muito pequenininho e conferir um por um. Com RFID não, com as etiquetas de RFID você já consegue conferir tudo de uma vez, né? Só passando isso em volta da caixa, já sabe se está certo ou não e acelera bastante o processo de recebimento que levava de 2 a 3 dias, com RFID isso aí caía para questão de horas. Isso é um ponto que vem com a tecnologia, né? A tecnologia ela vai cada vez sendo usada em grande escala e vai barateando. Eu me lembro que quando eu comecei a discutir esse assunto de etiqueta RFID era caríssimo, não justificava. Exatamente. Hoje já é muito mais. Já está em questão de centavos, né? Eu É, lembro também no começo, quando a gente começou o projeto, era coisa de 50 centavos de dólar, um dólar uma etiqueta, né? Você imagina, para um volume de produtos totalmente inviável. Hoje está na coisa de 2, 3 centavos de real, né? Então acaba que com a popularização facilita muito e viabiliza esse tipo de projeto. etiqueta RFID. O que que é uma etiqueta A RFID, etiqueta Luiz? RFID, ela é uma etiqueta literalmente que você cola na caixinha do produto, mas que ela emite um sinal de radiofrequência que tem um leitor específico, um leitor adaptado para isso, que consegue ler ela, só que consegue ler em grande volume. Então, se você tem uma caixa com 200 produtos dentro, você só passa esse leitor próximo da caixa, ele vai conseguir ler todos os produtos que estão ali dentro. Ele faz basicamente a mesma função que o código de barras, com a diferença que o código de barras tem que pegar um por um e bipar direto no código de barras. Com RFID você pode, com a própria caixa fechada, você consegue saber tudo que tem ali dentro. É praticamente um rastreador para material. Exatamente. E literalmente um rastreador, né? Porque dependendo do armazém, você pode colocar vários pontos de Antenas. antenas, né? Vários portais, aí você sabe, o produto chegou, passou pelo portal 1, tá no portal 2, foi colocado na posição do portal 3, no armazém tal. Então você consegue realmente saber onde o produto está dentro do seu armazém o tempo todo. E na loja, você consegue fazer o inventário da loja em questão de minutos, né? Uma loja, uma Renner da vida que é gigantesca, você imagina qual o tamanho do estoque que você tem dentro de uma Renner. Com RFID, eles já têm RFID, né? Com Uhum. RFID você sai 3, 4 pessoas lá com o coletor, vai contando tudo, em questão de 1 hora você inventariou aquela loja inteira. Você se antecipou a pergunta que eu ia fazer. Será que simplifica o inventário? Meu Deus, simplifica demais. Acho que esse é um dos principais ganhos, né? E se você consegue integrar a tua cadeia inteira já colocando essas etiquetas desde o começo da cadeia, você vai tendo ganhos em todas as etapas, né? Você vai Uhum. diminuindo perdas em todas as etapas até chegar na ponta onde é o principal ganho. Hum. Hoje, o Brasil já está começando muito se aproximar o que a gente enxerga lá fora, nos próprios Estados Unidos, né? Que é aquilo que você compra e o site promete entrega até em 2 horas, Uhum. né? É, como que, por exemplo, uma empresa como o Mercado Livre, a Amazon, a própria Magalu, ela sabe que você vai comprar para poder deixar próximo de você e te entregar em 2 horas. Como é que funciona isso? Qual que é a mágica? O que está por trás disso, Frazão? Eu vou trazer duas experiências que eu tive, uma do Boticário, como funcionava, e uma do Mercado Livre que eu visitei lá algumas vezes. Basicamente, no Mercado Livre, eles têm uma capilaridade não tão grande quanto a do Boticário, por exemplo, mas eles têm um volume considerável de CDs espalhados pelo Brasil, aí, se não me engano, 5 ou 9 CDs espalhados pelo Brasil. É, e eles têm alguns horários de corte para garantir essa entrega no mesmo dia, né? Se eu não me engano, era às 14 horas para garantir a entrega no mesmo dia. A grande diferença do Mercado Livre é que eles têm volume, né? Então, cada um desses CDs tinha um volume muito grande, então ele já tinha rotas pré-programadas. Então, você, por exemplo, tem um CD em Florianópolis e tem um CD em São Paulo, para atender Curitiba no mesmo dia. Então, você fazendo a compra até o horário determinado, ele vai conseguir colocar isso num caminhão dentro do tempo, e esse caminhão vai chegar até Curitiba e vai fazer um cross-docking aqui em Curitiba para que seja entregue no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Por quê? Porque eles têm muito volume para fechar esse caminhão.
né? No caso do Boticário, por exemplo, a gente não tinha esse volume para fechar o caminhão ainda para ser atendido a partir de um CD central. Então, qual foi a estratégia? A estratégia foi aproveitar a capilaridade, as 4.000 lojas, as 800 e poucas centrais de venda direta, os hubs logísticos urbanos que o Boticário tem, e fazer o atendimento a partir desses hubs logísticos. Então, aqui em Curitiba, uma compra feita até as 2 da tarde, ela é entregue no mesmo dia. Por quê? Porque você tem um hub aqui em Curitiba. Então, quando você vai fazer a compra lá no site do Boticário, o site consulta o estoque desse hub logístico de Curitiba, vê Hum, se tem o produto lá. Se tiver o produto, ele te apresenta a opção de entrega no mesmo dia ou entrega no dia seguinte, depende de quanto está disposto a pagar pelo frete. E esse produto esse pedido já cai direto para o CD aqui de Curitiba separar. E aí ele vem marcado como um produto de entrega no mesmo dia e ele fura a fila. Então volta para aquilo que a gente falou lá no começo do conceito de omnichannel, né? Você tem que ter uma plataforma que consegue entregar esse pedido para o local certo, no momento certo e identificado, né? Então era assim que funcionava no Boticário. Então acho que são os dois grandes modelos, né? Esse modelo mais Magalu, mais Mercado Livre, muito baseado no volume, a partir de CDzões, e o uhum. Boticário menos baseado no volume, mas mais baseado na capilaridade que já estava instalada, né? Então, praticamente todos os franqueados hoje fazem algum tipo de entrega de omnichannel. Tecnologia de last mile. Tem muito teste sendo feitos com drones, ah, com fechaduras inteligentes. O que que você acredita que no futuro vai vingar? Entrega com drone, será que vai vingar? Fechadura inteligente? O que que você e outras tecnologias que você já deve ter estudado? O que que você acha Então, o que que a gente tem futuro? fazia muito, que a gente conseguiu integrar bem, foi a questão dos lockers, né, de fechadura inteligente. A gente conseguiu implementar, só que sempre muito próximo de alguma loja ou dentro de um shopping. Hum, Então, a gente ainda tem no Brasil a questão da segurança, né? uhum, Então, é difícil imaginar aqui uma coisa como você vê na Europa, por exemplo, de ter um locker numa estação de trem, numa estação de metrô, uhum. né? Acho que aqui a gente tem uma. Se eu colocar um locker adesivado de Boticário numa estação de metrô, ele vai ser arrombado no mesmo dia. Leva o Ele locker. leva o locker embora. Então a gente tem uma questão ainda cultural e de segurança muito grande. Mas próximo de lojas, isso funciona. Então você vê, por exemplo, eu acho que tinha um case muito, muito forte aqui em Curitiba da Panvel, né? Que tinha nas farmácias, farmácia 24 Uhum. horas, sempre tinha um locker na frente. A gente conseguiu implementar. O que a gente tinha testado muito também eram modais diferentes. Então, veículos elétricos, veículos, transporte por bicicleta, até em comunidades carentes, a gente fazer uma questão mais social de pessoas da própria comunidade fazer essa entrega para a gente, através, às vezes, mesmo a pé, ou de carrinho, ou de bicicleta. Então, a Uhum. gente tinha focado muito nesses modais de sustentabilidade. Eu acho que o drone é uma coisa para o futuro ainda. Até estava comentando há um tempo atrás aqui, a gente fez um teste com o drone, só que o drone hoje, para conseguir fazer uma entrega, ele ainda é um drone muito grande. Ele não é Uhum. aquele drone que a gente usa para fazer filmagem de casamento, assim, não, ele é um drone que ele tem quase o tamanho dessa mesa aqui, né? E ainda depende de autorização da ANAC, então tem que criar rota de voo. Então é uma coisa que vai acontecer em algum momento, mas que ainda está um pouquinho longe. Eu acho que essa tecnologia precisa amadurecer um pouco mais. Mas você acha que é viável? No futuro pode ser que a Com gente tenha certeza, não, entrega, o com last certeza. mile na tua casa, chega o Com donizão lá certeza e algum dia isso vai acontecer. Quero estar vivo quando isso acontecer. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas com certeza isso ainda vai acontecer em algum momento. porque às vezes existem tecnologias que são na teoria muito bacana, mas são de difícil implantação, né? Exato. Então eu também sou dessa opinião que o drone é muito legal e tal, mas por enquanto é meio cool, é um negócio Exatamente. bonito de ver, mas não é muito fácil Exatamente. de aplicação, né? Acho que a própria burocracia, né? Quando a gente fez essa entrega, a gente fez lá no Recife, a gente fez do estacionamento do nosso CD urbano para uma chácara, porque tinha que ser uma chácara, porque o drone realmente ele é o tamanho dessa mesa aqui, ele não podia pousar na rua, então a gente pousou dentro da casa da pessoa. Então, só assim, até para conseguir a liberação desse voo, a gente teve que conseguir uma liberação da ANAC como se fosse um voo de helicóptero, né? Isso tem um prazo de 24 horas e cada tem que ser feito rota a rota. Então, você imagina, tinha 10 mil clientes em Recife. Se eu fosse pedir 10 mil liberações para a ANAC para poder no momento que viesse a entrega do drone, escolher qual que eu ia usar, então acaba inviabilizando, né? Então acho que ainda tem uma questão tecnológica e burocrática que a gente precisa conseguir superar aí, mas sei que tem várias empresas que estão estudando isso, que estão se envolvendo nisso para conseguir tentar viabilizar isso aí para um futuro mais curto prazo. Saindo um pouquinho dessa parte de tecnologia, eu queria falar de pessoas. Qual que é o perfil do profissional que trabalha na área de logística e nessa parte de planejamento do last mile? Então, eu acho que tem dois perfis. A parte do planejamento tem que ser um cara muito bom de números, né? Um cara que vai estar ali, que vai conseguir entender o número, analisar os números principalmente e conseguir tomar decisões, mas que tem uma agilidade muito grande, assim, mental e consiga entender quais são os desafios e quais são
aquela, entre aspas, briga entre a comercial e a operação, né? Ele vai estar no meio desse fogo cruzado aí, então tem que ser isso. E para estar no dia a dia da operação, tem que ser um cara que seja mais desapegado, que seja mais bem agilizado, assim, por quê? Porque ele vai estar o tempo todo apagando incêndio, né? Assim, por mais que todo o planejamento, todas as etapas para trás sejam feitas com excelência, em algum momento vai dar algum problema que vai ter que ser resolvido na ponta, né? Então o cara que está na ponta, ele tem aquele cara que ele tem que saber que ele não vai ter muito fim de semana, ele é o cara que ele tem que saber que ele vai ter que tratar muita coisa com urgência, ele é o cara que tem que ter paciência, às vezes, para ouvir só um desabafo e seguir a vida, né? Então tem que ser um cara, acho que o que tem em comum entre esses dois perfis é essa abertura, esse cara ser desenrolado, esse cara ser ágil para resolver problemas e ter esse equilíbrio para conseguir transitar entre esses meios aí, comercial, logística e planejamento, são as três áreas que estão sempre juntas ali. E quais são as funções hoje que existe que estão atreladas à parte de supply chain, à parte de tanto de gestão de CD, quanto também de transporte e entrega do produto até o destino final? As funções, acho que a gente começa ali com a parte de planejamento de demanda, depois gestão do abastecimento, né? Então você primeiro planeja o que vai ser produzido, o que vai ser comprado, o que vai ser fabricado, enfim. Depois a gestão do abastecimento, ou seja, como que esses produtos vão chegar até o destino, né? Seja Uhum. um hub logístico, seja uma loja. E aí o transporte entra no meio disso para fazer essa primeira perna, né? Esse middle mile aí. Depois você entra na equipe de ponta mesmo, que é quem vai tocar o dia a dia, né? Que é uma equipe mais operacional, né? Aquela equipe do Do chão de fábrica pique. ali, que vai fazer o recebimento, a armazenagem, então equipe de estoque, depois entra, né, que o pessoal que vai fazer o picking, depois o pessoal que vai fazer o faturamento, até aquela pessoa que vai estar ali monitorando a entrega e o rastreamento dela até a entrega do cliente final. Então, basicamente, são essas grandes funções, né? Acho que dentro de um CD acaba não fugindo muito desses grandes processos, né? Recebimento, armazenagem, picking, packing e rastreamento. Aí. Algum momento uma roteirização, né? Para você montar as rotas ali, seja isso via sistema, seja isso de uma forma manual, mas roteirizar e juntar os pacotes todos juntos ali e depois o acompanhamento até o cliente final. Falamos de processos, falamos de pessoas e falamos de tecnologia. Quais são os principais indicadores, né, para a gente poder acompanhar, para saber se o nosso desempenho está sendo um desempenho que realmente seja um desempenho competitivo? Como nós já falamos do NPS, que é aquele que mostra a satisfação, eu acho que tem um indicador que ele vai muito colado com o NPS, que se ele tiver bom, o NPS vai estar bom, que é o OTIF, né? O On Time in Full. Ou seja, Show. se você está entregando no tempo certo e com a quantidade certa. E, obviamente, depois disso vem todos os outros indicadores que estão embaixo desse. Mas eu acho que o OTIF, ele seria o mais importante. Tem também um indicador que a gente chamava de entregabilidade do transporte, que, ou seja, era se a transportadora estava entregando no tempo que eu combinei com ela, né? Então, Uhum. não no tempo, porque eu posso ter dois atrasos, né? O on time, eu posso ter atrasos na separação e no faturamento, ou eu posso ter atraso na entrega. Então, e como no nosso caso a transportadora era terceirizada, é muito importante medir essa performance da Monitorar. transportadora, até porque estava em contrato, né? Ela tinha que fazer Uhum. 95% de entregabilidade do transporte. Então, a partir do momento que eu conseguia medir a transportadora, já me sobrava a outra perna, que era a perna do faturamento, né? E aí o INFU, né, que é a questão dos cortes, que vem muito daquilo que eu falei. Você tem que ter um armazém organizado, você tem que saber onde os produtos estão, se eles estão nos locais certos, para que a hora que o pedido chegue, você vai lá e consegue achar o produto, separar o produto e faturar o produto. Não adianta eu ter o produto, mas não saber onde ele está. Vai virar corte, eu vou perder a venda do mesmo jeito, né? E aí um indicador que ajuda a compor esse em full, né, esse indicador de cortes, são dois indicadores. O primeiro deles é o tamanho do estoque, né? Então, quantos por cento do meu estoque eu tô ocupando, né? Porque se eu tiver com o estoque estourado, não tiver espaço para movimentar os meus produtos dentro do meu armazém, eu não vou conseguir achar esse produto. E a Uhum. acuracidade e qualidade do estoque, né? Que são basicamente o mesmo indicador, só muda aí um sendo financeiro, outro físico. A acuracidade e qualidade do estoque me diz quantos por cento do meu estoque está no sistema equivale ao meu estoque do Físico e mundo real. lógico. Exatamente, né? O Físico e físico versus o lógico. lógico, para que eu possa saber se eu tenho os produtos ali. Então, em geral, são isso: indicadores de estoque, indicadores de separação, indicadores de entrega. É, olhando para os indicadores de estoque, é, você me falou na capacidade de armazenagem versus ocupação do teu estoque. Isso. Qual que é um percentual que seria ideal para deixar de estoque livre, assim, que você puxa, eu não vou andar com 100%, com quanto Sim. que eu preciso A andar? gente trabalhava com estoque ideal entre 80% e 85% ocupado Uhum. para ter uma margem de manobra.
né? Uhum. Esse era o ideal. No mundo real, a gente acabava tendo um pouquinho mais, né? A gente acabava tendo um pouquinho mais. A operação conseguia rodar ali até próximo dos 95, mas com um pouco mais de dificuldade, principalmente quando chegava muita coisa, né? Porque existe aquele momento, como a gente era abastecido uma vez por semana, sempre existe aquele momento em que chegam os produtos e eles vão ser vendidos basicamente no fim de semana. Então, esse momento você dá um pico que você acaba ficando sobreestocado. E ali é onde você acabava tendo um pouco de Para dificuldade escoar. para escoar aquilo, para conseguir alocar, e exatamente no momento em que os pedidos estavam chegando. Né? Uhum. Então a gente sabia que no momento do recebimento eu sempre a gente passava 2, 3 dias com o estoque um pouco mais alto, aí quando começava a vender ele já baixava, já voltava ali para os 90 e alguma coisa, e aí a gente conseguia trabalhar mais tranquilamente. Você, com um armazém, um CD desse tamanho, você conseguia monitorar coisas do tipo FIFO? Eh Sim, sim. No caso de cosméticos, né, o prazo de validade máximo são 2 anos, e a gente recebia com produtos com até 6 meses. Então o FIFO é bastante importante monitorar, porque se ele chegar a um prazo abaixo de 3 meses, ele não pode mais nem ser vendido, né? Então ele acaba virando perda. Então a gente tinha esse Uhum. monitoramento muito grande, muita coisa a gente fazia manualmente, tinha alguma visualização sistêmica também, mas a gente fazia até um paredão onde tinha lá os produtos que estavam mais próximos do vencimento, que até para trazer um alerta para comercial. Falou: ó, esse paredão vermelho aqui é onde os produtos vão vencer. Então, isso aqui é o que a gente tem que focar para vender. E aí entra aquela. Promove. Exatamente, aquela reciprocidade, né? Então, tanto o Aham. pessoal de demanda ficava sabendo que tinha isso, para o pessoal de demanda e de planejamento comercial ficava sabendo que tinha esses produtos para ver as promoções, e a equipe comercial da ponta também para ver como fomentar a venda daqueles produtos para que aquilo não virasse perda, que no fim seria uma perda financeira para todo mundo. Vocês chegavam a medir giro de estoque? Sim. Idealmente, nosso giro devia estar na casa de 3. A gente operava com giro de 1,5, 1,9, dependendo da operação, né? Mas idealmente seria um giro na casa de 3 para fechar aqueles 3 meses médios de estoque que a gente desejava. A gente estava um pouquinho acima disso na média, puxado muito vinha muito lançamento, gerava muita curva C e inativos, né? Então esses inativos Até acabava até rodar de novo isso aqui, precisava ser promocionado. E tem coisa que às vezes vem um lançamento que ele mudou um pouquinho de um produto já existente. Esse produto existente ele não vai vender mais porque lançou um outro com um upgrade dele, por assim dizer. Então acabava complicando bastante essa desova desses produtos. quando a gente fala numa empresa grande, que é o caso dos exemplos que a gente está dando agora, faz sentido você internalizar todas essas operações. Como uma empresa, uma indústria pequena, hoje, ela consegue, atender essa necessidade de ter um omnichannel sem ter toda essa gestão da cadeia? Soluções como do Mercado Livre pode ser uma solução para ajudar essa empresa a escoar de uma maneira mais dinâmica o produto dela? Então, eu acredito que sim, principalmente em termos de processo. É óbvio que o sistema do Mercado Livre é um negócio absurdo, né? É desenvolvido por eles têm uma equipe gigante de desenvolvedores que ficam trabalhando só nisso. Então, e ali está o grande segredo deles. Mas quando você olha a operação, o processo, é uma operação manual, uma operação bastante simples, mas que tem um sistema muito robusto por trás. Para uma empresa menor, o que eu acho que é o segredo, né? É um pouco do que a gente fazia no varejo. É conseguir medir qual o nível de investimento a gente consegue versus o retorno. Ou seja, é óbvio que para uma operação menor, não faz sentido você fazer uma automatização tão grande quanto o CD da Bahia, por exemplo, que era Uhum. 100% automatizado. Não, você consegue operar de uma forma mais manual. Uma operação maior, você já vai conseguindo colocar níveis de automação, níveis de equipamentos maiores. Então, Justifica. então acho que o grande resposta aqui é aquela resposta depende caso a caso. É uma Cada- boa resposta, É o ela caso a resolve muita coisa. ele tem que ser avaliado caso a caso e tem que se avaliar qual a capacidade de investimento da empresa, o quanto a empresa quer gastar, não é nem tanto quanto ela pode gastar, mas quanto ela quer gastar, versus o que ela vai ter de retorno, qual o tamanho e a complexidade dessa operação. É um pouco disso que eu sinto. Mas existe uma possibilidade, sim, de você, mesmo numa empresa menor, você conseguir trazer algum tipo de operação interna. Vou dar um exemplo aqui dessa comparação de ordem de grandeza, né? Uhum. Dentro da operação que eu liderava, a gente tinha uma operação em Fortaleza que fazia 6, 7 milhões de peças por ano, por outro lado tinha uma operação em João Pessoa que fazia 200 mil peças por ano. Olha a diferença, né? De 200 para Uhum. 6 milhões. Mesmo assim, as operações eram próprias, a diferença é que de João Pessoa era muito menor, era no fundo de uma loja, era com uma operação bem mais enxuta, o cara que estava abastecendo a loja também já fazia Omni, também já fazia a parte de separação, enquanto em Fortaleza não, tinha um hub dedicado para fazer mais de uma marca, e as lojas eram abastecidas de outra forma. Então, acho que é realmente conseguir fazer esse business case e adequar essa solução pro caso a caso. Puxa, a gente vai lá na loja, compra o nosso
perfume, o nosso creme, a nossa pastinha para o cabelo, não faz ideia do trabalho que deu para poder chegar aquele produto até aquela prateleira e a gente consumir aquele produto. Isso aqui que a gente só falou praticamente da última milha, né? Não falou ainda de toda a indústria que tem para trás, Por que trás, tem mais cara. uns 3, 4 episódios pra gente falar aqui, se Tem. for por esse caminho. Luiz, muito obrigado, né? O papo correu, fluiu tão rápido quanto a última milha. Pessoal, o Luiz, tá aqui o contato do Luiz Frazon. Ele colaborou com nós nesse episódio de hoje, falando sobre o Last Mile, aquela última parte da logística que entrega produto, mas a gente foi muito mais além do Last Mile. A gente falou do planejamento da demanda, reforçou o conceito de sell-in, sell-out, a gente falou de venda de produtos novos, previsão para produtos novos, e tudo que está por trás dessa logística, dessa cadeia de supply para poder fazer com que os produtos cheguem até a loja. Luiz, muito, muito obrigado. Foi um prazerzaço ter você aqui com a gente. E, pessoal, tá aqui as nossas redes, tá aqui o nosso LinkedIn, tá aqui o nosso Facebook. Por favor, nos acompanhe, o nosso site www.hk360.com.br. Até o próximo episódio. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.